Hoje nós vamos meditar num texto que eu quero crer, Deus tem um propósito com isso. Sabe por quê? Porque esse texto ficou no meu coração a partir do momento em que eu entrei aqui na igreja, por uma razão muito simples, a partir do momento em que eu entrei na igreja. É que o sermão que eu tinha preparado para hoje de manhã, eu deixei em casa. E eu vim aqui, entrando aqui na igreja, eu disse, deixei o sermão em casa, volto ou não volto para buscar? Ainda perguntei para a Márcia, não quis dizer que tinha deixado o sermão em casa, e perguntei para a Márcia, os irmãos sabem que depois nós vamos ter uma feijoada aqui, e eu disse, nós vamos levar nas quentinhas daqui, ou eu vou buscar uma tapaué lá em casa. Aí era a minha lã, feito Gideão, foi a lã que eu coloquei diante de Deus. Eu disse, se Márcia disser que é para buscar tapaué, aí eu pego o sermão. Se Márcia disser que não é para buscar tapaué, é porque Deus deve ter outro propósito, eu assim espero. E aí Márcia disse, não precisa não, nós temos aqui, o Ítalo disse que tem bastante quentinha aqui, que ele comprou, vai até sobrar. Aí eu disse, sim senhor. Márcia não entendeu porque conversando com ela eu disse sim senhor. Então, queridos, o que ficou no meu coração a partir daí foi o capítulo 20 de Êxodo. Os irmãos sabem, esse é um texto muitíssimo conhecido da igreja e eu acho que de todo crente, que é um texto que traz uma narrativa sobre os 10 mandamentos. Um texto muito conhecido, porém pouco, talvez, compreendido ou entendido, e muito menos ainda praticado. E quando eu digo muito menos ainda praticado, aí talvez você diga assim, mas praticar os 10 mandamentos, voltar à lei, nós não estamos então quebrando aquilo que prescreve o Novo Testamento, porque Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 4, Paulo diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Só que, se você me permitir, eu quero chamar um pouco a sua atenção para o que Paulo diz, quando ele diz, porque o fim da lei é Cristo, no grego, lá em Romanos, há uma expressão que é a expressão telos, que é o seguinte, é fim, não como término, mas como finalidade, como objetivo. Então Paulo estaria dizendo o seguinte, porque a finalidade da lei, o propósito da lei, o objetivo da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Por que o propósito da lei é Cristo? Para a justificação de todo aquele que crê. A pregação não é em Romanos, é só para você entender por que é importante meditarmos nos 10 mandamentos. Porque a lei, ela é boa. A lei é boa, mas ela não tem poder salvífico. A lei é condenatória. Mas por que então que a lei, sendo condenatória, ela é boa? Ela é boa porque a lei é um instrumento regulador das nossas atitudes. Sem lei não há pecado. Nós só temos noção do pecado, consciência do pecado por causa da lei. Todavia a lei não salva. A lei apenas diz que nós erramos. A lei apenas diz que nós pecamos. Mas a lei não tem poder de salvação. E aí, nesse caso, o propósito da lei, que aponta o nosso pecado, que denuncia o nosso pecado, é Cristo, para a justificação daquele que crê. Ou seja, para a salvação, justificação, regeneração daquele que crê. Quem crê em Cristo, então, é, pois, justificado, pois, salvo dos seus pecados. Por isso, Paulo faz essa recomendação quando escreve sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 4. Então, se você lia esse texto de Romanos, entendendo que Paulo estava dizendo que a lei tinha acabado e que não tinha mais importância nenhuma, tire isso do seu coração e da sua mente e agora leia
com essa lente de que Paulo está dizendo que o propósito da lei, a finalidade da lei, o objetivo da lei é apontar para Cristo. Então, queridos, por essa razão é que nós não podemos abolir o Antigo Testamento, não podemos descartar o Antigo Testamento, porque a Bíblia ela é composta de 2 testamentos. O Primeiro Testamento, os judeus chamam de Primeiro Testamento, nós chamamos de Antigo, mas interessante, o judeu não chama Antigo Testamento, ele chama o Primeiro Testamento. Os judeus, falam os judeus messiânicos, que consideram o Novo Testamento, aqueles judeus messiânicos são aqueles que creram já que Jesus é o Messias, e eles fazem referência ao Novo Testamento como o segundo testamento. Então, no Antigo Testamento nós temos aí uma prescrição importante a respeito da lei de Deus, né, que é Êxodo, capítulo 20, e nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 17, depois, rapidamente, eu vou fazer, e eu tenho que ser rápido mesmo, um comentário desses mandamentos aqui. Mas diz assim a palavra do Senhor: antes, porém, nós vamos ficar em pé, se você puder. Quem tem criança de colo quase dormindo, é o caso ali do Van Carlos, o Lucas acordou, o Luquinha acordou, mas quem tem criança no colo aí, não se preocupe, só aqueles que realmente puderem, como uma forma de reverenciarmos a palavra de Deus. Diz assim então a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1, nós leremos então até o versículo 17. E Deus falou todas estas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu ou que está embaixo na terra, que está, melhor dizendo, na água abaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Talvez a sua tradução aí tenha a palavra zeloso, mas entenda zeloso como ciumento mesmo. Um Deus ciumento, um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, ou do Shabat, para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado, ou o Shabat do Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está em tuas portas. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado, ou o dia do Shabat, e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não assassinará, mas não matarás. Não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que é do teu próximo. Vamos ficar aqui, então são aí os 10 mandamentos. Vamos ainda ter uma palavra de oração. Santo Deus, nós curvamo-nos mais uma vez diante da Tua palavra, necessitados de entendermos essa palavra a fim de
colocá-la em prática na nossa vida. Mas suplicamos o Senhor que o Teu Espírito nos auxilie, pois não temos condição de entender essa palavra, posto que é palavra do Senhor. Esse texto é um texto sagrado, é palavra de um Deus vivo, e dessa forma nós só podemos compreendê-lo, de fato, se o Teu Espírito nos auxiliar. Pedimos, pois, que o Teu Espírito venha sobre nós nesse momento e nos auxilie no entendimento, na compreensão desse texto, a fim de que possamos, então, colocá-lo em prática na nossa vida, isso para o Teu próprio louvor e isso para a Tua própria glória. Te oramos, pois, assim, desde já agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Sentem-se aí, queridos. O primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. E quando diz não terás outros deuses diante de mim, esse mandamento está atrelado ao versículo 2, porque esse primeiro mandamento está aí a partir do verso 3. Mas o versículo 2 diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Claro, aqui no contexto imediato, o texto está falando da libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. Você sabe que o povo de Israel permaneceu no cativeiro egípcio por 400 anos. Durante 400 anos esse povo viveu preso no Egito. E aí, depois de 400 anos de cativeiro, o Senhor levanta um homem, Moisés, para que ele então liberte o povo desse cativeiro. O povo ainda peregrina, depois que sai do cativeiro egípcio, o povo ainda faz uma peregrinação por 40 anos pelo deserto. O povo vai peregrinar, atravessar o deserto. Essa travessia, essa peregrinação levou 40 anos. Por isso o Senhor diz aqui: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor que te libertou, que te livrou da escravidão egípcia. Mas não é pecado e nem heresia se nós aplicarmos esse texto à nossa vida, dizendo que também, da mesma forma como o Senhor libertou o seu povo do cativeiro egípcio, hoje nós estamos aqui porque o Senhor nos libertou da tirania do pecado, nos libertou de um cativeiro de pecado, de uma escravidão pecaminosa. Nós vivíamos para pecar, pecar e só pecar. Hoje mesmo, quando, não sei porquê, eu lembrei disso, mas talvez porque o Senhor já tinha isso para colocar no meu coração, né? Posto que eu não sabia que estava esquecendo o sermão, mas Deus sabia. Mas quando eu estava saindo de casa para vir para cá, uma pessoa me mandou uma mensagem, não daqui, de uma outra cidade, de um outro estado, e disse: e aí, rapaz, como é que está Parnaíba? Eu disse: não posso falar muito contigo não, porque eu estou saindo agora para ir para a igreja. Depois a gente fala. Mas Parnaíba está um dia de sol. E como diria então o cearense, aí eu denunciei de onde veio. Né? Veio de Fortaleza, do Ceará. E eu disse: então, como diria o cearense, meu amigo, dia de praia. Só que quando eu disse dia de praia, aí eu disse: não, mas agora é o dia do Senhor. Não é mais dia de praia. E eu lembrei de domingos após domingos, em que eu saía da minha casa, ia para a Avenida Beira-Mar em Fortaleza, e ia umas 8 horas da manhã para a praia, né? Chegava na praia, eu abria a praia, porque eu chegava lá umas 8 horas, e eu também fechava, porque saía da praia 5 horas da tarde. Então, geralmente passava o dia na praia, fumando maconha, fazendo zoeira, fazendo um monte de bobagem, e até que um dia o Senhor me libertou desse cativeiro de pecado. Me tirou desses dias de praia, desses dias de maconha, de droga, de zoeira, de muita bagunça, e o Senhor me trouxe agora para vivenciar os domingos na casa do Senhor. Por isso
Ele é o meu Senhor. Por isso eu devo ter isso em mente, que Ele é o Senhor que me tirou da terra do Egito, da casa da servidão, me tirou da escravidão. E é exatamente por isso que o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. O texto vai falar logo em seguida, no versículo 4, sobre imagens de escultura. Mas aqui o texto ainda não se refere apenas a imagens de escultura. Não farás para ti nenhuma imagem de escultura, já é o segundo mandamento. O primeiro diz simplesmente: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, qualquer coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida é um ídolo, é um Deus com letra minúscula, é um ídolo. E nós não podemos deixar, eu entendo que é isso que o texto está dizendo, nós não podemos deixar, não podemos permitir que outra coisa, seja lá o que for, tome o lugar de Deus na nossa vida. Não terás outros deuses diante de mim. Há muita gente para as quais o emprego é o seu Deus. O dinheiro, para muita gente, o dinheiro é o seu Deus. Para tantas outras pessoas, o esposo, a mulher, o namorado, a namorada é o seu Deus. O carro pode ser um Deus. Então, qualquer coisa pode tomar o lugar de Deus. Se você identifica alguma coisa que na sua vida tem relevância, não é nem mais, mas se tem relevância tanto quanto Deus deve ter para a sua vida, então isso é um ídolo. Então isso deve ser tirado, isso deve ser removido. Você não pode ter nenhum outro Deus. Eu lembro em Fortaleza, começando um trabalho, uma congregação que hoje é uma igreja, lá, mas começou comigo e Márcia, num apartamento, lá, eu, Márcia e as duas meninas, na sala do apartamento nós começamos uma congregação. Rapidamente essa congregação cresceu e nós já tínhamos em pouco tempo 50 pessoas. Depois nós tivemos que procurar um lugar, aí não achamos de imediato um lugar, fomos para um auditório de um hotel, era uma igreja muito chique, que se reunia num auditório de hotel. Mas aí depois nós saímos do hotel, fomos para um lugar definitivo, hoje é uma igreja em Fortaleza. Mas quando éramos ainda uma congregação, eu lembro de uma jovem que chegou lá e começou a frequentar essa congregação. E ela começou a frequentar a congregação e era uma menina muito capaz, uma menina muito inteligente. E ela um dia disse assim: pastor, ore por mim, porque amanhã eu vou para uma entrevista de emprego, mas é um grande emprego. E eu disse: vamos orar por isso. E eu não sei porquê, eu não recebi nenhum revelamento não, assim, mas eu não sei porquê, eu disse para ela: nós vamos orar, mas eu quero dizer uma coisa para você, o emprego é seu. Pastor, não me iluda não, porque eu vou concorrer com gente muito competente. E eu disse: mas o emprego é seu. E ela então fez uma entrevista, ela já tinha feito, quando foi para a entrevista, ela já tinha feito um concurso, não era público, era uma empresa privada, mas já tinha feito uma triagem aí, numa espécie de concurso, e ela já tinha deixado muita gente para trás. E agora, nessa entrevista, para essa entrevista, tinham ficado, da prova escrita, tinham ficado 10 feras, 10 pessoas muito boas, bem preparadas mesmo. E ela disse: então, pastor, eu sou apenas uma das 10. Eu disse: mas o emprego é seu. No final das contas, depois da entrevista, isso caiu para 2 pessoas, ela e outro. Ela disse: pastor, só tem eu e outro. Eu disse: o emprego é seu. Creia que o emprego é seu. Ela disse: não, pastor, mas não é falta de fé. Mas esse outro é um cara muito melhor do que eu, muito mais preparado, cara com MBA, rapaz, o cara tem curso fora do Brasil, o cara estudou em universidade fora do Brasil, e eu nunca saí do Brasil. Eu disse: o emprego é seu.
No final das contas, ficou ela. E o rapaz foi dispensado e ela ficou e assumiu a vaga. E eu disse para ela o seguinte, porque ela chegou dizendo lá na congregação: pastor, vamos sair, vamos comemorar, o emprego é meu, pastor, que emprego, que salário. E eu disse: eu não quero jogar um balde d'água fria em cima da sua empolgação, não, mas não faça do seu emprego um ídolo, não faça desse emprego um Deus, porque Deus quebra o ídolo. E ela: eu quero agradecer a Deus. E agradeceu durante um mês, e aí no segundo mês já não ia mais com tanta frequência à congregação, porque tinha que sair com a turma para happy hour, né? Aí tinha que dar um giro por aí, tinha que fazer, né, um lobby aí com alguma clientela, ganhando muito dinheiro. E aí eu disse, do mesmo jeito que eu disse para ela que o emprego era dela, eu disse: minha irmã, eu quero conversar com você aqui. Um dos domingos que ela foi, depois da congregação, e eu disse: se prepare para perder o seu emprego. Deus vai quebrar o ídolo, porque ele se transformou num Deus na sua vida. Você já não vem mais para a igreja com tanta frequência, você já não tem mais o compromisso que tinha, porque agora você está absolutamente voltada para o seu emprego, para o seu trabalho. Você tem pelo menos 6 dias para trabalhar, mas nem no dia do Senhor você consegue dedicar esse dia ao Senhor, porque você tem outros compromissos já agendados, ligados a esse ídolo. Pois se prepare que Deus vai quebrar o ídolo. Não, pastor, não faça isso não. Eu disse: eu não vou fazer nada, eu não vou nem orar por isso. Eu só estou dizendo para você que Deus vai quebrar o ídolo. Isso foi num domingo. Na segunda-feira, quando ela chegou para trabalhar, ela foi demitida. Ela chegou chorando na congregação: pastor, eu fui demitida. E eu disse: você ainda está chorando por causa do ídolo? Você quer agora que Deus lhe quebre? Porque o ídolo ele quebrou. Mas se você sente tanta saudade do ídolo, então talvez você esteja precisando ser quebrado. Não, só o ídolo está bom. Deus pode me deixar intacta aí. Queridos, então é assim, nós com muita facilidade erguemos deuses, ídolos, que tomam o lugar do Senhor na nossa vida. E o texto diz, isso eu vou passar rapidamente porque é muito claro e não é muito bem a nossa realidade. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida ou qualquer semelhança de alguma coisa que há em cima no céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Claro que o texto fala aqui de imagens, de escultura. Nós não temos o hábito de ter imagens de escultura, né, dado aí a nossa confissão de fé protestante, né, e mais especificamente a confissão de fé batista de 1689. Quem quiser aprender a respeito dessa confissão de fé, venha na sexta-feira para cá. Então não é costume nosso, mas quem sabe até um ídolozinho, uma imagenzinha você possa ter. Eu lembro de uma ocasião, não vou nem dizer o nome do pastor, porque ele ainda é vivo, muito conhecido ainda hoje, está aí com muitos vídeos no YouTube, e era um pastor que eu cheguei a trabalhar com ele, e eu admirava muito, e tinha uma família que admirava muito também esse pastor. E um dia, numa reunião de oração na casa dessa família, a gente falou, não lembro exatamente como foi o assunto, mas a gente falou de santo. E quando a gente falou de santo, a matriarca da família, a dona da casa, disse: pastor, falando em santo, aí abriu a Bíblia dela e tinha uma foto do pastor dentro da Bíblia. Eu disse: irmã, cuidado, porque isso pode virar um ídolo, se não já está virando. Cuidado, porque eu tenho tido a experiência de que geralmente Deus quebra os ídolos. E aí, se você ama mesmo o pastor, não o torne um ídolo, não faça desse homem um ídolo. E ela disse: não, não é um ídolo não, mas que é um santinho é.
Eu disse, é a mesma coisa de você colocar a imagem aí de São Francisco de Assis, de você colocar a imagem aí de Agostinho, é a mesma coisa, irmã, é a mesma coisa. E interessante que esse homem muito aplaudido no Brasil, e na época em que eu me envolvi com uma agência de evangelização que ele presidia, depois de um culto onde ele foi muito aplaudido, eu fui falar com ele, e eu disse, eu estou preocupado, e ele achava que era algum problema com algum dos estandes, mas eu disse, não, a preocupação é com a sua pessoa, é o quanto você está sendo ovacionado, o quanto você está sendo aplaudido. Eu penso que isso não é bom, porque você recebe isso, você recebe o aplauso, e não adianta levantar a mão para cima assim, o dedo para cima, para dizer que é para Deus, porque você recebe isso. E aí ele baixou a cabeça, e ele disse só que tinha entendido a mensagem, e não muito tempo depois disso veio a queda desse homem, e caiu, e quando eu falo disso é porque isso se tornou público, caiu, e o seu pecado fez um grande estrago no seu ministério, um grande estrago. E hoje acontece, apesar dele estar na mídia, mas hoje acontece o que ele mesmo já tinha dito na época em que ele caiu e confessou o seu pecado. Ele disse, eu sei que nunca mais o meu ministério vai ser o que hoje é. Eu sei que nunca mais eu vou ser o mesmo pastor que hoje eu sou. E nunca mais foi mesmo. Ainda tem no seu ministério, como eu disse, tem muitos seguidores, mas nunca mais foi a mesma coisa. Então, queridos, não tenhamos outros deuses, nem imagens, ainda que sejam santinhos, que a gente coloca dentro da Bíblia. Não te curvarás diante delas, não as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Deus é ciumento. Tem gente que tem o pastor como um Deus, como um ídolo. Isso é muito perigoso. Geralmente tem gente que chega para mim, geralmente não, aqui e acolá, de vez em quando aparece um que diz, pastor, rapaz, você é o modelo, você para mim é modelo, rapaz, você é o meu modelo. Ontem mesmo eu conversava com um irmão que dizia isso para mim, rapaz, você é o meu modelo, e um cara que está fazendo seminário, um cara que tem pretensões ao pastoreio, e ele disse, meu irmão, eu disse para ele, tire isso de cima de mim, porque eu não sou modelo para ninguém. Eu sou um comedor de feijão lá do Ceará, pecador, miserável, pobre, cego e nu. Não fosse a graça de Deus na minha vida, há muito eu já teria sido consumido por causa do meu pecado. Pelo amor de Deus, não faça isso não, porque no dia que eu cair, você vai junto. Eu não sou modelo para ninguém, eu não sou referência para ninguém. Eu sou tão pecador quanto você, tão miserável quanto você. Sou aquele que sofre as mesmas tentações que você sofre, e muitas vezes sou muito tentado a ceder à tentação, e só não cedo por causa absolutamente da graça de Deus na minha vida. Então, se você tem na minha pessoa um modelo, você tem um modelo muito fajuto. O seu modelo é fajuto, é falho, é quebrado, é caído, é pecador. Tenha como modelo o Senhor, que é perfeito, que é soberano. Ele é o seu modelo. Olhe para ele, não olhe para mim não, porque se você olhar para mim, eu vou lhe levar para caminhos tortuosos. Olhe para ele, que vai lhe levar por caminhos seguros. Então não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu estava vendo esse texto aqui, esse versículo 6 aqui, e eu estava lembrando da minha família, irmãos. Os irmãos sabem, eu já disse aqui, infelizmente, eu digo isso infelizmente mesmo,
eu sou neto de cangaceiro. Meu avô, ele integrou o bando de Lampião, ele foi cangaceiro na época de Lampião. E o meu avô, ele teve muitos filhos. Esse cangaceiro teve muitos filhos. E desses muitos filhos, a maioria deles é ligada à criminalidade, à violência. Eu tinha até outro dia, não sei mais, porque tem alguns anos que eu não tenho contato com essa família, a família por parte do meu pai, mas até alguns anos atrás eu tinha primos que eram pistoleiros, que eram matadores de aluguel. Pecado e um abismo chamando outro abismo. Mas aí eu encontrei o Senhor. Quando eu tive um encontro com Deus, eu percebo que, a partir de mim, a geração já é absolutamente outra. E o Senhor diz aqui que mostra misericórdia a milhares dos que amam e guardam os seus mandamentos. E nós tivemos as nossas filhas, eu e Márcia, meninas de Deus, que honram o Senhor, que amam a Deus. Estava muito orgulhoso agora, porque Sabrina, eles mudaram recentemente de uma igreja para outra lá em São Paulo, e eles estão agora frequentando uma outra igreja, ainda presbiteriana, mas uma outra igreja, não mais a igreja que eles frequentavam. E eles mal chegaram na igreja e o pastor entregou o ministério de adolescentes para eles. E Abner, nosso genro, e Sabrina, nossa filha, estão cuidando dos adolescentes da igreja. E ela disse: papai, é uma responsabilidade muito grande, e esse pastor é doido, porque ele entregou os adolescentes, é o futuro da igreja, está nas nossas mãos. Eu disse: mas Sabrina, ele entregou, entenda e saiba disso, ele não entregou às cegas, ele entregou sabendo a quem estava entregando. Então, receba isso, honre isso, trabalhe e frutifique aí, trabalhando com os adolescentes da igreja. Eu lembro que na igreja que nós pastoreávamos, lá em Teresina, Sabrina era procurada por casais casados, para aconselhamento. E eu disse para alguns desses casados, eu disse: rapaz, ela é uma jovem só, que conselho uma jovem vai dar para um marmanjo feito tu, casado, rapaz? Então pare de procurar minha filha, disse para alguns lá, pare de procurar minha filha, porque ela não tem condição de estar dando conselho para casado, não. Ela no máximo pode auxiliar os adolescentes, e auxiliou muito jovens namorados. Eu disse: menos mal, porque pelo menos estão só namorando, mas casados, eu proibi casados de procurarem lá. Eu disse: não procurem não, porque ela não tem essa condição não, ela não é casada não, ela não é uma mulher casada. Então, queridos, mas eu vejo isso, e vejo os meus genros, homens de Deus, e eu não tenho dúvida de que os netos, quando chegarem, serão também criados e admoestados a conhecer o Senhor, obedecer a sua palavra. E parece que aquilo que vinha lá do meu avô, que era uma geração de pecadores, de homens violentos, de voltados para o pecado e para a violência, e eu vivi assim durante um tempo, isso agora parece que ficou aqui, sofreu uma barreira na minha pessoa a partir do encontro que eu tive com Cristo, e em Cristo toda essa maldição foi quebrada, porque a cruz quebra qualquer maldição. Por isso nós não precisamos de orar por quebra de maldição, porque quem ora por quebra de maldição minimiza os efeitos da cruz. Na hora que eu me rendi a Cristo, toda essa maldição mesmo, de violência, de tragédia, de criminalidade, ela ficou na cruz, foi quebrada, e a partir daí nós começamos a contar uma geração de gente que serve a Deus, de pessoas que servem o Senhor. Diz ainda aí a palavra do Senhor no versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Queridos, nós banalizamos muito o nome do Senhor, e nós às vezes falamos misturado
com algumas expressões idólatras. Se não, eu não sei se você já tentou para isso, mas eu já tentei para um hábito de linguagem que o piauiense tem, e os crentes têm, que eu já vi muito crente dizendo isso. Quando você conta uma coisa que ele se admira, ele diz assim: Josh! Me explique, alguém aqui que é piauiense, me explique o que é diacho. Na nova tradução da linguagem de hoje, é diabo. É uma forma disfarçada de falar diabo. E tem muito crente que diz Josh. Do mesmo jeito que ele diz, meu Deus, oh Josh. Mistura Deus com diabo. Banaliza o nome do Senhor. Quer ver uma outra coisa? Me explique aí o significado de vixe. Vixe. É uma redução de Virgem Maria. Eu disse, é uma redução de Virgem Maria. Aí o Abner, vixe. Me explique aí o que significa nossa. Quando alguém fala para você uma coisa, você se admira, nossa. De onde isso vem? Nossa Senhora. Queridos. E nós misturamos com essas expressões idolátricas, nós misturamos o santo nome do Senhor, e aí banalizamos o nome do Senhor. E o texto diz que o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Nós somos muito irreverentes, queridos, com relação ao nome, com relação ao culto. Eu, por causa da minha curiosidade de hebraico, eu fui uma vez parar na casa de um judeu messiânico para estudar hebraico com ele. Aí fui para lá e aí fui fazer um período prático do hebraico lá. E quando eu cheguei na casa dele lá, ele tinha na casa dele as portas, todas as portas de todos os compartimentos estavam abertas. Ele morava sozinho numa casa que só banheiro tinha 5. E todas as portas abertas, tinha uma porta que estava fechada. E eu fiquei intrigado com aquela porta fechada. Eu pensei assim, deve ser o cofre do homem que está aí dentro. Judeu, né? E eu olhei várias vezes para a porta. E ele disse assim, você está intrigado com essa porta fechada, não está? Aí a coisa do cearense, né? Do brasileiro de uma forma geral, não. Ele disse, está sim. Se você disse que não, você está mentindo. Aí eu disse, estou mesmo. E o que é que tem aí dentro? Ele disse, você quer conhecer essa sala? Eu disse, quero. Aí ele abriu a sala. Quando ele abriu a sala, era uma sala muito bonita, com um carpete vermelho. Tinha um púlpito assim, menor do que esse até, num canto, e um violão. E ele disse, aqui é o quarto do Messias. Aqui é o quarto do Senhor. Você quer entrar aqui? Eu disse, quero. E quando eu já fui entrando, aí ele me deu um tapa nos peitos assim, disse, então tire o seu sapato, porque esse lugar é santo. E você vem com esse seu sapato sujo lá da rua. Tiramos o sapato e entramos lá. Quando íamos entrar, ele, rapaz, eu estou para dar uma mãozada na tua cara agora, o que é isso? Ele disse, quando entrarmos aí, não fale comigo, não olhe para mim, toda a atenção deve ser voltada para ele. Se você falar, fale com ele. Se você tiver alguma coisa para cantar, cante a ele. Se você tiver alguma coisa para ler, leia a palavra dele. E eu fiquei pensando, rapaz, esse cara nas nossas igrejas ele ia infartar. Porque na nossa igreja o povo vê celular,
manda mensagem, manda torpedo, não está nem aí. É uma irreverência nas nossas igrejas. Rapaz, esse cara ia infartar nas nossas igrejas. E aí eu aprendi naquele dia essa questão, queridos, da reverência. Não só de não tomar o nome do Senhor em vão, mas de ter uma postura reverente diante de Deus. Versículo 8, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Ou seja, o Shabat. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat do Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está em tuas portas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do Shabat e o santificou. Quantos versículos só para falar do Shabat, só para falar do dia do Senhor, e isso não mudou não, queridos. Não mudou não. Shabat, que é a expressão que aparece no texto hebraico, Shabat, é na realidade, essa expressão significa literalmente dia de descanso. O que não mudou não é que necessariamente você tenha que guardar o sábado literalmente, o dia de ontem. Mas você deve guardar um dia da semana, nós costumamos fazer isso no domingo, para descansar e para estar aos pés do Senhor, aprendendo com o Senhor, lendo a palavra do Senhor, ouvindo do Senhor. Queridos, nós temos muita facilidade de profanar o sábado. Vou usar até a expressão mesmo hebraica, o Shabat. Porque muitas vezes a gente diz assim, não, domingo, eu passei a semana inteira trabalhando, domingo é a minha folga. Mas aí eu não lavei o carro, vou lavar o carro. Domingo não é dia de lavar carro. Não é, queridos. Talvez você possa achar que eu esteja sendo muito radical, mas não é. Domingo não é dia de você fazer qualquer outra coisa. Domingo é dia de descansar, de você relaxar, e esse dia seja um descanso para você, para a sua família, mas um dia em que, como família, vocês vão descansar também no Senhor, indo à casa do Senhor. Tire esse dia de domingo. Infelizmente muitos não fazem assim. Eu sei também que tem alguns medos ainda aí, por conta da pandemia, mas tire o domingo para estar na casa de Deus, queridos. Na casa do Senhor. Eu estava falando das minhas filhas, que hoje servem a Deus, hoje vão para a igreja, os maridos vão também, mas quando moravam conosco, às vezes domingo queria ficar em casa. Eu disse, não, minha filha, mas pai, ontem eu cheguei tarde, chegou porque quis, problema seu, mas hoje é domingo, é dia de ir para a igreja, bora, se arruma, bora para a igreja. Bora para a casa do Senhor. Aí Sara dizia assim, Sara que tinha mais sono, dizia, se eu for, eu vou só dormir na igreja, não tem problema não. A Bíblia diz no livro dos Salmos que aos seus ele dá enquanto dorme. Então pode ir para lá e dormir na igreja, não tem problema, mas vai para a igreja. Porque enquanto comer do meu feijão, prova do meu cinturão. Não, dia de domingo a casa fica fechada, vai todo mundo para a igreja. É dia do Senhor, vamos ouvir a palavra do Senhor. E não tinha esse negócio de ficar levantando para ir no banheiro não, na hora do culto não. Quando nós chegávamos da igreja, Márcia dizia, para o banheiro às 2. Aí eu lembro que Sabrina dizia assim, mas eu não estou com vontade, vai que a vontade aparece. Mas vai para o banheiro, porque depois que tiver dentro da igreja, não tem esse negócio de sair para beber água. Nós temos uns crentes, meu irmão, que eu vou dizer uma coisa, parece que atravessou o deserto quando entra na igreja e está na hora do culto. Porque é uma sede, dá um comichão nos pés, o bicho não consegue ficar 1 hora ouvindo a mensagem, nós já vamos aqui para 50 minutos. Então, mas aí ele fica 2 horas, ficava num bar, eu espero que ficava.
num bar, fica às vezes numa pizzaria, batendo papo, conversando, fica... Mas na igreja é um negócio, o culto não pode demorar. Eu fui pastor numa igreja que tinha um velhinho, um senhor lá na igreja, que quando o culto passava de 2 horas, ele ficava assim, ele sentava bem na frente, ele olhava para mim, olhava para o relógio, olhava para mim, olhava para o relógio. Até que um dia eu me zanguei com ele, disse: irmão, você quer vender o relógio? Quer que eu compre? Quero comprar relógio seu não. Eita, pastor ignorante, mas nunca mais olhou para o relógio e olhou para mim. Rapaz, então, fica esse negócio aí. Rapaz, é dia do Senhor, meu irmão. Se o culto durar o dia todo, é dia do Senhor, é o nosso Shabat. Então, traga a sua família para a igreja, traga os seus filhos para a igreja. Eu lembro até de uma história do pastor Jeremias, que disse que o filho chegou de madrugada, o filho dele, já rapaz, chegou de madrugada, pastor da 8ª igreja presbiteriana de Belo Horizonte, porque os bichos têm uns argumentos fortes, menino. Chegou de madrugada, aí, quando foi domingo, ele já tinha chegado no domingo, né? Na hora de ir para a escola dominical, o pastor Jeremias: bora meu filho, para a escola dominical. E ele disse que era um dia frio, chuvoso em Belo Horizonte. E o menino: pai, sente aqui, vamos conversar. Ele disse: vamos para a escola dominical. Ele disse: sente aqui, vamos conversar, eu posso lhe fazer uma pergunta? Aí ele sentou na cama e disse: diga, o que é que você quer perguntar? Pai, me diga uma coisa, com esse friozinho, essa chuvinha que está caindo aqui agora em BH, em Belo Horizonte, se o senhor não fosse o pastor da igreja, o senhor ia? Aí ele disse: bora menino, bora para a igreja. Porque ele disse: rapaz, o argumento era forte. Queridos, mas é dia do Senhor, de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Versículo 12, eu vou terminar, queridos, para não ficar só esse restinho. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe. Eu estou fazendo um curso aí pela internet, de liderança avançada, com o pessoal do Hagai, do Instituto Hagai, e eu estava ouvindo um pastor, e ele, falando sobre essa questão de honrar pai e mãe, ele deu um exemplo que eu achei muito bacana. E como o exemplo não foi meu, e também não é, o exemplo também, ele deu o exemplo, mas o exemplo também não era dele, não aconteceu com o filho dele. Mas ele falando a respeito disso, no curso ele dizia o seguinte, ele dizia: rapaz, para você entender o que é honrar pai e mãe, às vezes obedecer pai e mãe não é honrar pai e mãe. Às vezes você obedece, mas não honra. Não é só obedecer, é honrar. Aí o exemplo que ele deu foi do cara que vai estar para sair, o pai está para sair, e diz assim: meu filho, lava o carro que o pai vai sair agora. Lava o carro, aí ele está lá no computador, né? E ele: cara, lava o carro. Eu disse: não, já estou indo, pai, vou já. Aí ele vai dar uma volta, aí ele chega de novo, passa por lá, o menino no computador. Ele: rapaz, o cara, pedi para você jogar água no carro, que eu vou já sair. Aí ele disse: não, tá. Aí o pai sai, quando o pai volta pela 3ª vez, que ele vê o pai, ele já estava saindo, eu estava levantando água, me pegou aqui em pé, já estou saindo. Aí ele vai lá, pega a mangueira, ele conta isso, pega a mangueira assim, com raio, com ira, porque queria voltar para o computador, aí chega para o pai e diz assim: pronto, lavei o carro. Aí ele faz essa pergunta nesse curso, ele diz assim: ele obedeceu? Obedeceu. Mas ele honrou o pai? Não. Ele obedeceu, mas obedeceu com ira, mas não honrou o pai dele. Então ele disse a diferença, que às vezes, obediência, não necessariamente, aquele que obedece não necessariamente honra. Ele pode obedecer e não estar honrando, né, o pai. Eu lembro de uma história que o Carlos Queiroz contou, que o pai dele, pastor Queiroz, ele não só pedia para os meninos orarem na hora da refeição, tinha que estar todo mundo na hora da refeição, mas tinha que orar em pé, ficar todo mundo em pé. A gente ora sentado mesmo, né, na mesa, mas lá o pastor Queiroz, aquele antigão, aí tinha que ficar em pé.
E o Carlos Queiroz um dia ficou sentado, ele disse: Carlinhos, bora, levanta. E ele estava vendo um negócio lá, não sei exatamente o que era, ele disse: bora, meu filho, levante para orar. E ele levantou e baixou a cabeça e disse bem baixinho, só para ele mesmo: eu estou em pé, mas a minha alma está sentada. Ou seja, obedeceu, mas não honrou, queridos. Então, honre o seu pai e a sua mãe, né? Então, não assassinarás ou não matarás. Às vezes a gente não faz isso literalmente, pegar uma arma e matar, mas a gente mata muito irmão, falando mal do irmão, detonando o irmão. Olha, deixa eu dizer uma coisa: quando você for falar mal de uma pessoa, a não ser que você tenha absoluta certeza de que está falando. Quando eu falo mal de alguém é porque eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Mas quando você denigre a imagem de uma pessoa, eu vi essa ilustração uma vez. É como se você tivesse assim, fosse para uma montanha bem alta, com um saco de pena, abrisse o saco e jogasse as penas ao vento. Você pode até se arrepender de ter jogado as penas, mas você não pode mais trazer as penas de volta. Então, às vezes, uma imagem denegrida, às vezes, alguém que tem a sua imagem denegrida, alguém que é difamado, rapaz, isso causa um prejuízo muito grande, que às vezes é irreversível e irreparável. Então, nós não matamos literalmente, mas matamos muitas vezes. Eu disse aqui, uma vez que eu estava pregando numa igreja, e eu disse assim, lá em Caruaru, e eu disse assim, não foi na igreja que eu pastoreava não, eu estava pregando numa outra igreja, e eu disse: muitas vezes o almoço da sua casa é pastor frito, porque na hora do almoço os caras vão fritar o pastor. Aí falei disso e tal. Quando terminou o culto, aí eu estava cumprimentando o pessoal na porta, aí veio uma menininha, me puxou aqui a camisa aqui: ei, pastor, lá em casa hoje o almoço foi pastor frito. Aí o pai dela: que isso, menina? Que isso? Ô, pastor, não ligue para o que essa menina diz, não. Essa bichinha só fala a verdade, rapaz. Tinha sido pastor frito. Não matarás, não cometerás adultério. Adultério, queridos, não é só você literalmente pegar uma mulher que não é sua e ir para um motel, não. Adultério é quando você olha para uma mulher e no seu coração você já teve maus pensamentos em relação a ela. Pode ser na rua, Jesus é quem diz isso. No coração você já adulterou com ela. Eu uma vez fui dar uma palestra para adolescentes. Olhei agora para o Abner aqui, mas fui dar uma palestra para adolescentes. Aí, adolescente é bicho mala, meu. Aí chegou um para mim e estava falando sobre sexualidade, santidade e sexualidade. Aí um adolescente chegou para mim e disse: pastor, masturbação é pecado? Aí eu disse: é. Ele disse: me mostra na Bíblia que é. Aí eu disse: tá cagoto, agora onde é que eu vou arrumar um bicho se masturbando na Bíblia? Eu disse: rapaz, Jesus diz que quando você olha para uma mulher com intenção impura no coração, você já adulterou com ela. Ele disse: quando olha para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mas quando eu estou sozinho, ali, eu disse: então vamos fazer o seguinte, faça uma experiência, leve a sua Bíblia para esse seu lugar, leia o Salmo 23 e pratique o que você me perguntou se é pecado, lendo o Salmo 23. Pastor, isso aí é uma heresia, ninguém faz isso lendo o Salmo 23. Pois é, seu abestalhado, é porque para você fazer isso, você compra uma revistinha daquela, ou então você leva o seu celular, ou então você grava uma imagem aqui na sua cabeça. É ou não é? É, né, que é para poder. Então, não é a mesma coisa de olhar para uma mulher na rua e ter impureza no coração, não. E Jesus disse que fazendo isso você já adulterou com ela, então isso é pecado.
Pronto, mostrei na Bíblia. Não furtarás, né? Não subtrair, e não é só chegar ali, entrar numa casa, abrir um carro, mas às vezes algum direito que é de alguém e você usurpa o direito. Você está furtando, sabia? Você está tomando um direito. Gente que, eu vou usar a história da vacina agora. Gente que está tomando vacina fora da sua época de tomar vacina. Eu só tomei quando chegou o meu período, com medo, mas tomei. E tomei a primeira dose da vacina, mas esperei completar 60 anos. Quando completei 60 anos, chegou o período dessa faixa etária, aí então eu fui no posto de saúde e me vacinei. E até a irmã da Márcia estava dizendo: ei, tu observou mesmo se a pessoa lá aplicou a vacina? Eu disse: rapaz, quem aplicou a vacina em mim foi a Ana Carla, esposa do pastor Dom. Se ela tiver... tá cagota não, cara. Então eu tomei. Eu chego no banco, é uma confusão toda a vida que eu vou no banco. Porque eu tenho 60 anos, querido. Não parece não, mas tenho. Aí eu chego no banco, vou para onde? Fila da prioridade. É um direito. Aí às vezes a outra fila está quilométrica. Às vezes eu chego naquele banco ali, ó, banco de Pague Contas do Brasil ali, e às vezes o Renato está lá. Eu sei que ele faz isso já fez, agora não faz mais, mas ele faz isso por gentileza e tal, e já me viu na fila antes de completar 60 anos. Aí, traga para cá. Eu disse: não, meu irmão, eu vou ficar na fila. Porque se eu for para lá, eu estou tomando o direito do outro, eu estou usurpando o direito do outro. Furtar também é isso. Aí agora eu chego, aí está lá aquela fila quilométrica, e na fila da prioridade tem 2 pessoas, aí eu fico lá. Aí chegou um dia uma funcionária do banco, eu fiz isso no Banco do Brasil mesmo, lá dentro uma vez, e a funcionária, a fila que era do pessoal que não era prioridade, estava no sol, ainda ia abrir o banco. A prioridade estava lá dentro do banco, aí eu fui para lá, só tinha uma pessoa. Aí eu fiquei lá. A moça chegou e disse assim: ei senhor, essa fila aí é da prioridade. Eu disse: sim senhora, pois eu estou no lugar certo. Ela disse: não, mas fila da prioridade é o seguinte: ou a pessoa está grávida. Aí ela olhou para mim e disse: não estou grávida não, a barriga grande aqui é panelada, não é gravidez não. Ela disse: ou então é portadora de deficiência física. Eu disse: eu também não sou portador de deficiência física. Ela disse: então é a idade. Eu disse: pronto, é aí que eu entro. Ela disse: mas aí eu tenho que informar para o senhor que a idade é 60 anos. É a partir de 60 anos. Eu disse: perfeitamente, senhora. Eu tenho aqui meu documento, ó. Leia aqui, veja aqui. Aí mostrei para ela: eu tenho 60 anos de idade. Ela olhou para o restante do povo e disse: ele tem 60 anos. E o povo na fila disse: ele tem 60 anos. Ainda apareceu até um, que sempre tem um mais gaiato. Aí apareceu um gaiato lá e disse: ei rapaz, que tem 60 anos mesmo, conversa é essa, rapaz? Que estava lá na fila. Eu disse: rapaz, vai-te embora para a tua fila, que eu tenho 60 anos. Eu estou aqui porque eu não estou usurpando o direito de ninguém não. Tomando direito de ninguém não. Rapaz, aonde tu não tem 60 anos? Nunca. Eu disse: rapaz, vai ver que é por causa de alguma atividade. Eu já me estraguei muito na juventude. Mas houve um tempo da minha época, da minha juventude, em que eu fui atleta. E eu não estava mentindo não, é verdade. Eu fui atleta e eu sou faixa preta de karatê. Agora, você tem algum problema comigo em ficar aqui na fila? Eu disse: não, aí você pode ficar aí. Problema nenhum não. E o pior é que é verdade isso. Aí eu disse: pois é. Aí eu já chego agora no banco assim, ó, com o documento na mão. Não estou tomando lugar de ninguém. Foi o governo que me deu. Eu tenho 60 anos. Quem quiser vir conferir, está aqui o documento. Porque furtar é você tomar o direito do outro, é usurpar o direito do outro. É você cortar fila. Você está furtando. Quando você corta a fila, está roubando o direito do outro, está furtando o direito do outro. É tomar vacina na frente dele. É alguém lhe dar um troco a mais e você não volta para devolver. Não darás falso testemunho contra teu próximo. Não diga aquilo que você não tem certeza. Não vá falar do seu próximo dando um testemunho falso a respeito de alguém, sobretudo quando se está numa situação que se assemelha a um tribunal, e você vai dar um testemunho falso
para livrar, às vezes, ou quem sabe até para tirar alguma vantagem daquilo, mas prejudicando outra pessoa. Não dê testemunho falso sobre alguém para se beneficiar disso. E não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que é do teu próximo. Não cobice o que é do teu próximo. Às vezes a gente pode não cobiçar o carro, pode não cobiçar o dinheiro, e às vezes até isso. Mas você pode cobiçar uma posição, o emprego que o cara tem. Eita, pai. Rapaz, eu sou só pastor, rapaz, aprendi a pregar lá na Praça Zé de Alencar, mas eu queria ser mesmo, era promotor de justiça. Você está cobiçando o que é do outro. Eu não estudei para isso, né? Então eu fiz um seminário que só dá para pregar umas coisinhas de vez em quando. Então, não deseja aquilo que não é seu. Não cobice nada que não é seu. Se não é seu, não é seu. É do outro? É do outro. É mais ou menos isso, queridos. Eu já falei demais. Eu não esperava falar tanto tempo. E aí talvez você diga assim, era melhor ter trazido o sermão que preparou, porque, né, não esperava mesmo. Me perdoe aí pelo tempo, mas é que depois que eu comecei a ler aqui, a lista aqui dos mandamentos, aí a coisa foi crescendo e eu não quis deixar para o outro domingo, e, enfim, que Deus nos abençoe. Nós vamos ter agora o momento da ceia do Senhor, e o pastor John vai ministrar a ceia aí, vai nos ajudar aí na ministração da ceia.